Vigiar não é cruzar os braços olhando para o céu. Vigiar é servir, é amar concretamente, é cuidar dos que nos foram confiados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Memória litúrgica de Santa Mônica. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja hoje, ela faz memória de uma mulher que passou a vida inteira de vigília. É Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, e amanhã celebraremos essa memória litúrgica de Santo Agostinho, doutor e bispo da Santa Igreja. Durante mais de 30 anos, Santa Mônica chorou, jejuou, pediu por Santo Agostinho, que parecia um filho perdido, um filho que a fé cristã não dizia nada, um filho que a fazia sofrer. E, no entanto, Santa Mônica não desistiu. Santa Mônica ficou de pé. Ela permaneceu acordada, e é exatamente essa a palavra que o Evangelho de hoje nos entrega, como se tivesse sido criada para ela e para todos nós. Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. São Mateus, capítulo 24, versículo 42. Nós já encontramos aqui no texto original grego uma palavra, gregoreite, que significa vigiai, ou seja, permanecei despertos. Não é um convite. A palavra gregoreite é um imperativo no tempo presente, quer dizer, uma vigilância contínua de todos os instantes. Veja, nós temos uma técnica infalível para não pensar que nesta terra somos apenas pessoas que estão passando, estamos de passagem. É não pensar de modo algum na morte. Algum pensador, durante a história, teorizou que a maior parte da vida é a tentativa de exorcizar o medo da morte e a angústia que ela produz. O Evangelho de hoje, porém, descobre essas cartas, traz à luz aquilo que gostaríamos de esconder no porão do nosso inconsciente. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. São Mateus capítulo 24, versículo 43. Por isso, também vós ficai prontos, porque na hora em que não imaginais, o Filho do Homem virá. Versículo 44 desse capítulo 24. As palavras de Jesus aqui se resumem em ficar prontos e ficar preparados. E é preciso entender muito bem o que Jesus não está dizendo aqui. Jesus não pede para nos deixarmos evangelizar pelo medo da morte. Ele nos pede para nos lembrarmos do fim da vida, para vivermos a nossa vida com prontidão, gozando e vivendo tudo de maneira única e intensa, sem baixar a guarda. Porque quando nos esquecemos da morte, nós vivemos com um delírio de onipotência que nos faz pisar em tudo e em todos. Mas se apenas nos lembrássemos de que um dia que não conhecemos, todos vamos morrer, então confiaríamos menos no lugar que ocupamos, nos títulos que nos gabamos, nos bens que acumulamos, do rancor que cultivamos. A memória da morte nos redimensiona. Ela nos devolve a medida certa. Ela nos ensina a viver com prontidão, quer dizer, a vivermos inteiros, presentes, livres. E o que é viver com prontidão? Jesus responde com a parábola do servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou à frente da sua casa para dar aos companheiros o alimento no tempo certo? Mateus capítulo 24, versículo 45. Reparem, a vigilância não é espera ociosa. O servo fiel é aquele que trabalha, quer dizer, que dá de comer aos de casa no tempo certo, o alimento no kairós, no tempo de Deus, no tempo devido, no tempo da graça do Senhor. Vigiar não é cruzar os braços olhando para o céu, vigiar é servir, é amar concretamente, é cuidar dos que nos foram confiados. Feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele o colocará à frente de todos os seus bens. São Mateus capítulo 24, versículos do 46 ao 47. E o servo mau? Escutem o que ele diz no coração.
Meu Senhor está demorando, ou seja, o meu Senhor tarda. E então ele começa a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O oposto da prontidão é exatamente isso, a presunção. E o que é a presunção? É achar que o Senhor nunca vem. O que é a violência? É maltratar os irmãos. E a dissipação? É afogar a vida no que passa. E o Senhor não chega. Nós podemos até questionar isso. E o Senhor chega no dia em que não o espera e na hora em que não sabe. São Mateus capítulo 24, versículo 50. Meus irmãos, São Paulo, na primeira leitura hoje, nos dá o enquadramento perfeito para tudo isso. Ele escreve a igreja de Corinto, a igreja de Deus, e ele dá graças por esta igreja. Em tudo fostes enriquecidos nele, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. A igreja é, por definição aqui, São Paulo nos diz, a comunidade que espera. Mas a comunidade que espera não com medo, mas com esperança, não de braços cruzados. Mas é uma comunidade de fé enriquecida em palavra e em conhecimento para servir. E São Paulo termina com a âncora de tudo. Deus é fiel. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Quer dizer, ele é fiel. E quem é ele? É aquele que nos chamou à comunhão com seu Filho. É quem nos confirmará irrepreensíveis para o dia do Senhor. Quer dizer, a nossa vigilância tem um fundamento. Não é a nossa força, é a fidelidade de Deus. E isso já estava na tradição de Israel. Quando nós lemos a profecia de Ezequiel, no capítulo 33, nós vamos dizer que o Filho do Homem diz: eu te constituí sentinela para a casa de Israel. Em hebraico, a sentinela vem da palavra shomer, sentinela, vigia, que vem do verbo chamar, que é guardar, vigiar, permanecer acordado. Por isso que o salmista, no Salmo 130, ele vai cantar aquela espera, que é a alma da vigília. A minha alma espera o Senhor mais do que a sentinela espera a aurora, mais do que o shomerim, quer dizer, mais do que os vigias esperam a manhã. Portanto, hoje na liturgia nós aprendemos que vigiar é esperar assim, com o coração tenso de esperança, como a noite que sabe que o dia chega, que o dia vem. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, voltemos à figura dessa memória litúrgica, Santa Mônica, porque ela é a prova viva de tudo isso. Durante anos ela esperou, sem saber o dia, ela não baixou a guarda, ela pediu, chorou, amou, confiou. E quando finalmente viu o filho convertido em Milão, ao lado de Santo Ambrósio, aconteceu que Santo Agostinho recolheu ali nos livros das Confissões, de pé à janela de Hóstia, mãe e filho falavam da vida eterna, e ela que pedira a Deus uma só coisa, ver o filho cristão antes de morrer, olhou para a vida já cumprida e perguntou: que faço eu ainda aqui? E o seu único pedido para o sepultamento foi este: sepultai o meu corpo onde quer que seja. Somente isto vos peço, que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejas. Vejam a liberdade dessa mulher, que viveu com prontidão. Ela não se agarrava a lugar, títulos, bens, rancores. A memória da morte tinha redimensionado a vida de Santa Mônica. Ela sabia de quem era, sabia para onde ia, e por isso podia soltar tudo, até o próprio corpo, até o próprio túmulo, pedindo apenas uma coisa: ser lembrada no altar do Senhor. E Santo Agostinho, seu filho, que ela tanto esperou, aprendeu enfim a linguagem da prontidão. Ele disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Meus irmãos e minhas irmãs, escutem essa frase de Agostinho: tarde, mas não tarde demais. Porque o Senhor vem sempre, na hora em que não esperamos, e a vigília de uma mãe foi o caminho pelo qual ele veio. E nós, irmãos e irmãs, nesta quinta-feira com Santa Mônica, onde está a nossa vigília?
O que fazemos com o tempo cuja duração não conhecemos? Porque a pergunta do evangelho de hoje é esta: nós estamos vivendo ou apenas deixando passar? Nós estamos prontos ou estamos distraídos? Pensamos nessa liturgia que Santa Mônica nos ensina a vigília de quem ama. Qual é a vigília de quem ama? Aquela que não desiste, que não baixa a guarda, que espera o Senhor mais do que a sentinela espera a aurora. Que a memória da morte nos redimensione para confiarmos menos no lugar que ocupamos e mais naquele que vem. E que nós possamos, como Santa Mônica, viver com prontidão, livres, inteiros, presentes, prontos para dizer quando o Senhor chegar, na hora que não imaginamos: vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família. E que Deus te abençoe e te guarde, pela intercessão de Santa Mônica, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.